O que mata é que, assim, quem que hoje a gente pode falar que é um... As pessoas hoje, elas gostam de ouvir conteúdos. Eu mesmo, por exemplo, gosto bastante de escutar algumas coisas sobre história quando eu estou no trabalho ou quando eu estou até mesmo em casa fazendo algum trabalho de casa. Além de escutar a música, eu escuto alguma coisa sobre história para tentar aprender alguma coisa. Porque embora eu trabalhe com outra coisa, eu gosto muito de estudar história. Falta hoje pessoas que sejam comprovadamente católicas que ofereçam esse tipo de conteúdo. Por exemplo, o professor Eduardo deu para a gente várias aulas muito interessantes sobre carlismo, miguelismo, o processo de independência do Brasil, o governo anterior do presidente que está hoje, o Lula. Ele é uma fonte segura. Quem mais a gente tem de fonte segura? A gente pode citar o professor Carlos Bezerra, embora exista alguma coisa ou outra que a gente não concorde, a gente pode citar o pessoal lá da Fros Carmelli, embora o professor Marcelo Andrade esteja andando muito como liberal antigamente, sabe? É onde o pessoal neocon, o pessoal que não é da tradição ataca. É oferecendo esse tipo de conteúdo que o católico tem interesse. Acaba sendo como se fosse uma ocupação de espaço. Aí, quando essa pessoa vai trazer um conteúdo, junto com um conteúdo histórico, ela vai fazer um comentário tendencioso, elogiando, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos em qualquer coisa. É esse um dos segredos da infiltração deles. O Léozinho fez um comentário aqui. Léo, alguns vídeos antigos do professor Marcelo Andrade, antes dele andar com liberais, são sim coisas seguras, tá? Isso eu posso te dizer. Os vídeos dele antigos a partir do momento que o cara chama o Paulo Cogos, para mim o Paulo Cogos foi o ápice da... Para quem viu o Paulo Cogos pessoalmente, para quem conheceu ele pessoalmente, que eu conheci... Não, controvérsia católica não é segura. Ele foi na Capela da Fraternidade. Conta a história. Eu tava na Fraternidade, ele chegou num carro. Um carro da mãe dele, carro bonito, era da mãe dele, certeza. Chegou e falou assim: eu quero falar com o Padre Fábio, gritando no meio da rua. Até a gente falando, Padre Fábio, chegou e o seu filho aí. O Padre Fábio se assustou, como assim? Mandou uma mensagem, pô, mas é interessante, tá querendo se aproximar da fraternidade. Ele chegou, a primeira coisa que ele falou era que ele queria defender o liberalismo, o anarcocapitalismo a todo custo. Começou errado. Assim, e ele chegou assim, não, mas eu já conheço a tradição, já com os livros, tudo. O pai falou, calma, já leu o catecismo? Não, mas não preciso disso. Já começa, tá só piorando a situação. Então, assim, essa turma que chega nas capelas, chega em tudo mais ali, ele chega com essa mentalidade de escutou o professor fulano falar alguma coisa e eu quero seguir o que ele fala porque ele defende o mesmo que eu. Mesmo que não seja o correto, mas ele defende o mesmo que eu, então vou seguir ele. Para mim, tinha que fazer uma limpeza, uma purificação completamente nesses lugares, assim como passa aqui na Argentina. Aqui na Argentina, quando chega alguém querendo defender uma coisa diferente, alguma coisa estranha, a primeira coisa que fala, se é um professor, uma pessoa de um nível intelectual mais alto, etc., já vai falar com o Padre Caldeirão diretamente. Se passar pelo filtro, aí pode estar divulgando, já pode estar divulgando o resto do conteúdo aí nas capelas, etc. Se não passar pelo filtro, olha, pode até repensar o recebimento dos sacramentos, porque ali está meio estranho. Pode até se repensar o caso de negar sacramentos, porque o cara não está tão correto ali. Nilma é aquele que usa um negócio, uma mágica assim, né? Eu acho que eu sei quem que é.
Não, esse tipo de gente, por exemplo, o professor, eu vou citar o exemplo do professor Marcelo Andrade de novo, porque os vídeos antigos dele, quando ele era da Monfort, o vídeo sobre Rússia, o vídeo sobre Portugal, o vídeo sobre Espanha, eram vídeos bons, eram vídeos corretos. O que aconteceu? Ele começou a receber gente que nem o Tiburcio, começou a receber gente que nem o Cogos. Foi esses dias atrás uma menina lá no canal dele para falar sobre investimento, começou falando de um tal de Hayek, para quem não conhece, é um professor da escola austríaca, um professor liberal de economia. Aí, desculpa, né? Não dá para continuar assistindo mais, é realmente uma decepção. O liberalismo, o professor Eduardo falou aqui uma vez, e o Ítalo também falava para a gente internamente, a gente aprendeu isso para a vida. O liberalismo, ele pavimenta o caminho para o trator do comunismo passar por cima. É só isso que o liberalismo faz. O liberalismo, por exemplo, começou na Revolução Francesa. Quem que deu o primeiro golpe na Revolução Francesa? Não foram os jacobinos, foram os girondinos, foi a direita. Aí a direita voltou a fazer alguma coisa quando o louco do Robespierre começou a guilhotinar metade da França. Com licença, uma correção sobre a questão do início do liberalismo. Assim, Monsieur Lefebvre dizia que o liberalismo começou com o protestantismo. Do livro Liberalismo e Apostasia, Monsieur Lefebvre dizia que o liberalismo começou das mãos dos protestantes. Os protestantes, eles com a revolução deles... Só a escritura foi um dos movimentos revolucionários dentro da reforma, dos mais liberais, porque, entre aspas, tirou um poder do Papa para distribuir... Qualquer ser humano teria a capacidade de interpretar a Bíblia. Começou aí. E depois o ataque à missa, o ataque... É impressionante que todos os revolucionários, eles atacam a missa. Todos os revolucionários. Todos, de fato. A Revolução Francesa, o que eles fizeram? Proibiu a missa. Proibiu a missa e colocou uma missa quase luterana, só que em vez de música, ainda música luterana, é música revolucionária. Toca a Marselhesa, esqueci o nome da outra música que eles tocavam lá bastante. Carmanhola. Tocava essas porcaria aí. Aí vem... tiro de canhão. Pode falar, a semana, de 7 a 10 dias. Para acabar com o domingo. Para acabar com o domingo. Se você andasse na rua no tempo do terror, alguém visse uma medalhinha de um santo, visse um crucifixo, guilhotina. E a Revolução Francesa teve ajuda dos protestantes. Os protestantes ajudaram a Revolução. Os ingleses, etc., ajudaram a Revolução. Então, assim, mas a Revolução aconteceu porque, por exemplo, na Guerra dos 30 Anos, a França entra do lado protestante. Isso. Lá atrás, a guerra... Para apoiar a Suécia. Isso. De 1618 a 1648. Se eu não me engano... Napoleão dava aula de catecismo. Você vê como é que as coisas estão... E Napoleão. Na Guerra dos 30 Anos, foi basicamente Espanha e Áustria contra Holanda, que era Dinamarca, Suécia, metade da Alemanha, e a França entrou depois. E as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas quando Portugal tentou restabelecer sua independência em 1640, estava na fase final da guerra. Se Portugal não tivesse desviado recursos da Espanha fazendo uma revolta, talvez a Espanha tinha conseguido ganhar. Portugal, inclusive, para fazer isso, recebeu dinheiro da Inglaterra e da Holanda. Dois bons parça, né? O Eduardo sempre fala que esses parceiros aí eram o que Portugal devia ter largado quando viu que resolveram se tornar protestantes.
Isso, né? A Inglaterra sempre foi aquele aliado traiçoeiro, né, para Portugal.